Agora sim, a palavra é de vocês. Legal, obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal da Ciência. Boa noite a todos. Valeu, Gi. A gente vai falar um pouquinho aqui de Business Agility, o que está acontecendo com o momento que a gente está passando, tá? Esse é o nosso tema. Eu sou o Gustavo Hatz, trabalho com agilidade em torno de 8 a 10 anos. Passei por algumas empresas como Azul Linhas Aéreas, Movida, Pernambucanas. Atuei em algumas outras consultorias de transformação ágil no mercado e atualmente estou trabalhando como consultor ágil dentro da Riachuelo. Boa noite, gente. Eduardo, agradeço aí o convite de estar aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos. Hoje eu estou atuando como Agile Coach na Claro, né? A gente também tem a empresa de treinamentos, a Agile, ministra alguns treinamentos aí de Scrum. Atualmente também sou voluntária de algumas iniciativas ágeis do Racha of Agile aqui no Brasil, que é um movimento liderado por Arlissa Coburn, né, um dos signatários do manifesto. Sou coautora da Jornada Ágil Digital, né, alguns livros aí, né, escrevi alguns capítulos, o Gustavo também, né, junto com o Gustavo, e é isso, gente. Se quiser saber de mais alguma informação, tá aqui o QR Code, né? Estejam à vontade para se conectar com a gente. Pode passar. Vamos falar um pouquinho da nossa agenda, né? O que a gente vai tratar hoje aqui, né? Primeiramente, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre a história da gestão, o momento atual que as organizações vivem hoje, né, um momento de mudança, como que as organizações estão se reinventando nessa pandemia, e trazer também um pouco do Disciplina Agile, que ele tem um foco muito forte no Business Agility, e os minutinhos finais para perguntas, mas eu queria deixar aqui uma observação, né? Eu acho que para ser uma coisa mais colaborativa, mais construtiva, estejam à vontade aí para perguntar no chat, abrir o microfone a qualquer momento da nossa apresentação. Eu acho que é até bom isso, né? Que torna a nossa apresentação mais rica. Pode passar. Vamos falar agora um pouquinho da história e do aprendizado sobre a gestão e sobre os modelos de produção. Um pouquinho antes de 1900, o mundo vivia um modelo de produção bem manual, bem artesanal, não tinha muito processo nas coisas, não era muito organizado, e uma pessoa que cuidava da produção de ponta a ponta. Se é uma pessoa que fazia o sapato, ela costurava, ela colava, então não era muito organizado. E em 1913, começou a falar do Fordismo, né, liderado por Henry Ford, e ele absorveu alguns conceitos do Taylorismo, né? E que conceitos são esses? Começou-se a falar de especialização da mão de obra. A especialização de obra trouxe um ganho de eficiência dos processos, porque as pessoas poderiam entender mais sobre aquela parte do processo. Então, eu estaria me aprimorando naquela parte do processo. Surgiu também aquele conceito das esteiras, né? Eu trabalho na velocidade, tenho até um filme, né? O Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, aquele filme famoso, né? Eu trabalho na velocidade da esteira, né? O trabalhador ficava o tempo todo ali, né? Produzindo, porque o foco é a eficiência. Pode passar, Gu. Tem até uma chargezinha bem famosa. Enter, isso. Que é uma sátira, né, do Fordismo. Vou me aposentar amanhã.
e sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o final da linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, né? Ou seja, o trabalhador não conhecia, né, o processo de ponta a ponta. Até conhecia o processo, mas não tinha os requisitos para poder trabalhar em toda a parte da linha de produção. E o Fordismo, ele trabalha muito assim com a eficiência. Então, eu era eficiente, eu acabava produzindo mais, eu acabava gerando estoque. Então, o Henry Ford, ele foi até um dos percussores, assim, quando se fala, assim, melhores salários, né? Ele acreditava que as pessoas ganhando bem, elas teriam maior poder aquisitivo e poderiam comprar os estoques da Ford, né, dos carros da Ford. Em 1950, a gente começa a falar da Toyota, né, de uma linha de produção mais sofisticada. Né? Por quê? Porque eu começo a olhar mais no ganho, né, final da minha linha de produção. A gente vê o Fordismo nos Estados Unidos, que tem recursos abundantes, e a Toyota começa a olhar para o Fordismo no Japão. O Japão não tem recursos abundantes, né? A gente tem recursos limitados, tem espaços limitados. Então, a Toyota aprendeu muito com o Fordismo, mas ela melhorou. Ela melhorou em que sentido? Poxa, será que eu preciso ter tanto estoque? Acho que não, né? Vamos começar a otimizar, né, esse processo todo, né? Vamos começar a trabalhar com just in time, ou seja, estoque zero, e eu vou só produzir aquilo que realmente o mercado precisa. Mas como que eu vou saber a quantidade de carros, por exemplo, que o mercado precisa? Através de pesquisas de mercado. Então, foi aí também que começou a surgir as primeiras pesquisas de mercado e a gente começar a entender mais o meu cliente. Tá? Mais para frente um pouquinho, mais recente, começamos a trabalhar com gestão de projetos. Na verdade, não, né? Nós já trabalhamos com gestão de projeto e em 1960 o PMI surge. O PMI surge formalizando as boas práticas de mercado sobre a gestão de projetos. E mais recente ainda, nós vemos o movimento ágil. O que é esse movimento ágil? Né? Liderados por desenvolvedores de TI, ele viu que, de repente, aquele modelo, né, proposto pelo PMI não se encaixava tão bem quando se falava de desenvolvimento de software, porque a gente trabalha com inovação, mudanças constantes, respostas rápidas. Então, a gente surge aí, em 2001, o Manifesto Ágil. Pode dar enter. Que a gente tem uma outra chardezinha, né? O que você faz aqui? Colaboro com a missão da empresa. E é bem muito isso que o ágil fala, né? A gente entende todo o contexto para responder às mudanças do mercado. E em 2009 surge as organizações exponenciais, um pouco também da proposta do ágil, por respostas rápidas e motivados também pela alta tecnologia, pela alta automatização. Legal. Bom, pessoal, seguindo aqui um pouco da linha do tempo ainda que a Gi explicou, né? O que a gente via aqui no mercado, olhando para essa imagem aqui do lado esquerdo, né? É um mercado muito ordenado, né, extremamente previsível, controlado, estável, e que crescia de forma linear. Né? Então, as pessoas, elas trabalhavam dentro ali das empresas, né, como se fossem engrenagens, né, engrenagens ali, fazendo ali simplesmente ali
um determinado papel, né? E agora a gente tá entrando, né, já entrou, na verdade, nessa onda aqui do lado direito aqui da tela de vocês, que é o mercado, é um movimento completamente imprevisível, né, é o domínio do desconhecido, do descontrolado, do mercado cada dia mais instável e que cresce de forma exponencial, né? Então, aqui, o crescimento exponencial, a gente começa a ver através das startups, por exemplo, né? Que a gente comentou ali, em 2009 tem ali um grande marco ali, o surgimento de startups, empresas que vieram, hackearam o nosso sistema, né, o nosso mercado, com pouco recurso, né, de grana, né, e que vieram e cresceram em um ano, em 2 anos, né, num curto espaço de tempo, ganharam muito mais espaço no mercado do que empresas até grandes que estavam aí 70 anos aí no mercado. A gente vê exemplos aí, né, hoje, aplicativo de celular valendo mais do que empresas de petróleo, né? Então, é a forma exponencial com que o mercado tá mudando e está crescendo, né? E aí a gente vê uma maneira, uma gestão, né, um estilo de liderança diferente entre os dois cenários. Então, no cenário da esquerda, o cenário mais ordenado, o estilo de liderança, ele é top-down, né? Ele é muito mais hierárquico, porque as pessoas de cima, elas tomam as decisões, elas dão as diretrizes e a galera que está aqui tem que executar aquilo que basicamente o chefe manda, né? Então tem que fazer exatamente aquilo. E nesse modelo aqui, o indivíduo, né, a pessoa que trabalhou numa empresa lá há 5, 6, 7 anos atrás, ela volta aqui para esse mesmo ambiente aqui do lado esquerdo, faz a mesma coisa que dá certo, que funciona, né? Então, ou segue as instruções lá do chefe, ou o chefe dá as diretrizes e tudo dá certo. Dava certo, porque é um ambiente muito ordenado, né, muito previsível. E agora, no momento que a gente tá vivendo, né, a gente começa a ver que esse tipo de liderança, esse tipo de atuação, né, da gente como profissional, já não pode ser mais assim. Então, assim, os indivíduos da empresa são como organismos vivos, né, um sistema vivo, em que todos juntos fazem parte desse sistema, para que todos possam colaborar, para que todos possam dar ideias, para que todos juntos consigam trabalhar nesse tipo de ambiente, né, imprevisível, descontrolado, esse mundo VUCA, né, que a gente costuma dizer. Então, aqui a gente começa a ver estilos de gestão diferentes, né? Então, quando a gente começa a falar de Management 3.0, né, que a gente fala, pô, Management 3.0 prega a felicidade, as pessoas felizes e tudo mais. Poxa, mas do lado esquerdo aqui, no sistema ordenado, também prega a felicidade, né? Não é porque é comando e controle que as pessoas têm que ser infelizes, né? Então, na verdade, essa imagem do Management 3.0 simplesmente para trazer felicidade para as pessoas não é a melhor ideia, né? Management 3.0 é um novo estilo de gestão para trabalhar dentro desse ambiente que a gente está passando, né? Então, é um pouco disso aqui que a gente acaba vendo e exemplificando aqui, tá? Do ambiente versus o estilo de liderança. Aqui a gente termina, né, começa a terminar a era da gestão industrial e começa uma ascensão pela indústria do conhecimento, né? Essa é a grande sacada. Aqui eu vou pedir um pouquinho de interação de vocês, né, para responder a seguinte pergunta. O que tem de tão de diferente de um produto de 75 anos atrás, né, do telefone, a um produto atual? O que tem de diferente? Escreva aí no chat, abram as câmeras, pode falar à vontade. O que será que tem de tão diferente? Pode falar, gente. Deixa eu ver aqui. Pergunta difícil, Dri?
O telefone se tornou um computador. O telefone se tornou computador também. O que a gente vê nessa imagem, né, galera? Podem escrevendo aí no chat, aí a gente vai lendo. Isso que a gente vê nessa imagem, né? O crescimento, 50 milhões de usuários, o telefone para ter 50 milhões de usuários demorou 75 anos. Né? Depois vem o rádio, a TV e tal. A internet, 4 anos. E a gente vê ali embaixo, ali, empresas que cresceram de forma exponencial, né? Aí tem um exemplo ali do jogo, do Pokémon GO, em 15 dias tinha 50 milhões de usuários. Então, a diferença, né, de crescimento linear para crescimento exponencial, né? Então, e aí depois a gente teve esse boom todo aí de startups e novas empresas trabalhando muito forte, né, aproveitando aí os meios de comunicação, né? A Eder Clay, ela falou uma coisa bastante interessante. A gente vê escala e alcance. Isso tudo, acho que a tecnologia possibilitou, né? Há 75 anos atrás, a gente não tinha tecnologia suficiente para escalar um produto. E mais uma outra coisa, imateriabilidade e distribuição fora do mundo físico, que são as soluções tecnológicas. Complementando, né, o Eduardo comentou, né, pegaram o telefone, né, esse telefone aqui, e colocaram tudo dentro, né, então colocaram o táxi aqui dentro, colocaram os hotéis aqui dentro. GPS, tudo aqui dentro, né. Agência de rádio, viagem. O rádio, enfim. Bacana, pessoal. Então, assim, seguindo o que a gente está comentando, né, a gente deixa aqui como sugestões de leitura aqui, um livro clássico aqui da Startup Enxuta, né, de Lean Startup, que fala bastante sobre esse movimento, isso que a gente está comentando. Organizações exponenciais, que fala exatamente desse crescimento, né, desse boom que teve através dessas empresas. E o Management 3.0, que a gente comentou aqui, né? Então, assim, o estilo de liderança que a gente usava e que era aplicado no modelo ordenado, né, no modelo previsível, ele não funciona mais no mundo em que a gente está, porque aqui a gente precisa de colaboração, a gente precisa de uma liderança muito mais servidora para que os times juntos se organizem de forma, né, ali interdependentes, né? Então, a gente não tem mais os gurus, assim, aquelas pessoas que vêm com soluções que aplicaram, sei lá, há 5 anos atrás, aqui nesse novo ambiente não funciona mais. Então, o Management 3.0 trata muito disso. Esse livro é bem bacana. E quais os desafios ou dores das organizações atualmente? Quais dores vocês vivenciam hoje nas suas organizações? Com esse aumento da quantidade, né, esse boom que teve de startups aí hackeando o mercado, hackeando o sistema, né, as grandes empresas, de certa forma, sofrem muito, né, e aí tentam lá ficar se adaptando, né, então é um pouco disso. A gente queria saber se vocês sentem isso no dia a dia de vocês. Quais dores essas grandes empresas aí elas têm, né? Inclusive hoje, né? Quais dores elas têm, quais dores, de repente, elas conseguiram resolver no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo, né? Que eu acho que foi uma dor bem comum a todas as empresas. Por exemplo, quando houve a pandemia, né, que todo mundo teve que fazer o isolamento social, a maioria das organizações não estavam preparadas para trabalhar da forma remota. Eu trabalho numa organização que, no final de semana, né, liberaram praticamente o acesso remoto para todo mundo. Antes, não existia essa cultura de trabalho remoto, né? A gente precisava ir na organização para poder estar executando os nossos trabalhos. Então, assim, foi uma resposta muito rápida,
né, que antes era uma solicitação, demorava meses, né, para você acessar, de repente, um servidor, uma máquina remotamente, demorou um final de semana, então foi uma resposta rápida a essas mudanças. Foi uma dor, assim, que acho que muitas organizações passaram e cada um teve uma particularidade para poder resolver. Seguindo um pouco do que a gente está comentando, né, acho que boa parte das empresas não liberavam home office, né, não liberam home office por conta da falta de confiança, né. Então, a importância da gente criar um ambiente de confiança, e aí é um baita desafio para os gestores, né, criar um ambiente de confiança, um ambiente colaborativo, onde, de fato, a gente consiga trabalhar de forma remota, né, não ali presencialmente na empresa. Mesmo porque, se estando presencialmente ali, não é sinal de que está sendo eficiente, né, menos eficaz, mas é uma quebra de paradigma, né, e aí a gente vê hoje bastante empresas sofrendo, porque não conseguia fazer esse estilo de gestão, não conseguia ter esse estilo de liderança dentro da empresa, né, para ter uma ação de home office, e agora estão sendo obrigados a isso, né, e a gente vê alguns absurdos aí. Te digo mais, Gustavo, tem algumas empresas que é novo para elas, né, esse estilo de trabalho de home office, e se adaptaram muito bem e até estão repensando a nova forma de trabalho pós-pandemia, de repente ficar com home office institucionalizado dentro da organização. Exato. Então, pessoal, vou explicar um pouquinho aqui do... Eu só queria dar uma palavra na outra, das dificuldades ali. Eu trabalhei numa multinacional, ela é voltada à TI, teve um vínculo muito forte com o banco, e o negócio dela sempre foi entregar como se fosse relatórios, né? Então, ele cobrava o relatório completo, e com a chegada das startups, o que aconteceu? Eles pegavam as mesmas informações, só que conseguiam partilhar essas informações e vender de uma forma mais barata. Então, se eu preciso de um endereço, de um contato da pessoa, não preciso da capivara inteira dela, só daquela informação. E eu consegui quebrar e vender mais barato. Então, assim, perdeu-se muito mercado essa empresa por causa desse tipo de visão que surgiu com as startups, de ver novas formas de fazer os próprios bancos, né, com os bancos digitais. Exato. Eduardo, eu tô agora eu tô atuando na Riachuelo. A Riachuelo tem o banco, né, que é a Midway, né, o banco da Riachuelo. O banco, ele sofre ainda muita interferência por conta dos bancos digitais, né? Então, assim, vários times trabalhando ali em prol de fazer um banco de verdade, né, um banco tradicional, e aí, em determinados momentos, por conta dos outros bancos digitais, do crescimento, né, dos bancos digitais, das contas de pagamento, né, então a empresa teve que tomar a decisão de abortar esse banco tradicional para passar a trabalhar com as contas de pagamento, os bancos digitais. Então, assim, a mudança de estratégia por conta da influência das startups, né, do mercado. Sim, só um outro exemplo rápido, eu trabalhei num banco há muito tempo, esse banco não existe mais, e eles eram o terceiro maior do Brasil. E quando a gente falava de inovação, e mesmo com práticas ágeis, que na época era novidade, né, lá em meados de 2006, 2007, e o que eles falavam para mim? Não, deixa o primeiro tentar. Se der certo, legal, aí o segundo vai tentar. Se deu certo para o segundo, quer dizer que está aprovado, a gente tenta. Então, nós somos o terceiro maior banco. Hoje ele nem existe mais. Ele foi vendido, o outro comprou, absorveu. Então, assim, essa mudança, assim, você vê que aqueles que estão correndo atrás, lógico, tem as falhas, sempre vai ter algumas falhas, mas tem o aprendizado e o crescimento, né? Então, tem algumas empresas bem tradicionais, quando você falava de home office, alguma coisa do gênero, era um absurdo. É o dorm office, o home office, né? E a pandemia veio e falou, olha, ou vocês trabalham de casa ou simplesmente porta fechada e vocês vão falir. Então, foi uma coisa bem
abrupta, e o que aconteceu? Ou eles mudavam a cabeça ou fechavam, e a maioria das empresas viu que grandes coisas dão certo nesse sentido, né? Sim. E a confiança é o principal, né? Vou fazer Pode falar, gente. Eduardo, assim, as organizações até poderiam esperar um pouco, né, para ver se ia dar certo ou não, ficar ali observando, para depois colocar em prática, né, aquela novidade. Hoje não dá tempo, hoje você tem que trabalhar, inovar, prestar atenção no seu concorrente, no seu parceiro do lado, para poder sair na frente. Perfeito, isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho assim, trazer aqui para vocês um exemplo de como a Riachuelo fez para lidar aí com a crise da pandemia. Mas antes eu queria explicar esse é para quem não conhece, é o Knev, né? Eu vou falar muito rapidamente aqui dos 4 domínios dele, só para a gente entender. Então, aqui na parte de baixo, aqui do lado direito, a gente tem o domínio do Clear, né? Aqui o domínio do Clear é o domínio é o sistema onde a gente tem tudo muito previsível, né? Aqui eu sei exatamente o que tem que ser feito, e se eu fizer daquela forma, o resultado, ele é imediato. Então, a gente dá o exemplo aqui de uma fabricação de pão, né? Então, você vai lá, você tem uma receita a seguir, né? Você vai lá, bota X gramas de farinha de trigo, bota X ovos, enfim, segue um checklist, né? Liga o forno na temperatura tal. Se você seguir toda aquele checklist ali, você tem lá o pão lá assado no final, certinho. Então, esse é o domínio do Clear. Quando a gente começa a subir aqui, né, a gente vai para o domínio do complicado. O domínio do complicado é muito parecido com o do Clear, mas tem uma diferença aí, que é o fator humano, né? É o especialista, é a pessoa que, de fato, analisa dados e processa e toma decisões. O que mais ainda é um ambiente preditivo, é um ambiente onde a gente ainda sabe aquilo que tem que ser feito e a gente sabe o resultado. A gente só precisa de especialistas. Um exemplo que a gente pode dar aqui é a própria engenharia civil, com a construção de prédios, né? Então, assim, a engenharia civil sabe como construir prédio, não é nenhuma novidade, mas precisa de especialistas, precisa gerenciar muito bem as restrições, né? A empresa precisa ter governança, precisa ter uma boa gestão de projetos ali, então aplica-se aqui as boas práticas, né? Então, por isso até que a engenharia civil herda a gestão de projeto tradicional, porque ela é preditiva, né? Esse nome é até melhor, né? Gestão de projetos preditivo, porque é para ambientes preditivos, para situações que a gente sabe exatamente como tem que fazer. Essas abordagens funcionam muito bem. E aqui do lado esquerdo a gente tem o domínio do complexo, né? O domínio do complexo é o domínio da incerteza, é onde paira a incerteza, né? E dentro desse domínio, aqui é onde as tecnologias emergem, as práticas emergem, e é nesse domínio que a inovação acontece, né? Então, quando a gente ouve falar aí durante a pandemia, as empresas têm que se reinventar, têm que se reinventar, têm que se reinventar. Se a empresa está seguindo o checklist ali de baixo, ali que eu comentei do Clear, né, fazendo isso, fazendo aquilo outro, tipo, aquilo que sempre fez, né, ela está ali e ela vai ficar ali. E aí a crise vai levar ela para o caos, que é o último quadrante ali, né. E aí o reinventar, né, o que é o reinventar? É explorar mais o nosso ambiente o ambiente complexo, o ambiente das incertezas. Então, as startups fazem isso muito bem, né? Quando a gente olha para Green Patinetes, por exemplo, né, eles têm lá os patinetes, eles colocam em determinadas regiões, né, e eles começam a analisar e ver o comportamento das pessoas, e ele começa a tomar as decisões com base nos dados que eles vão colhendo. Então, aqui no domínio do complexo é onde a gente bota, né, ele tem um probe ali, a gente bota uma sonda, a gente faz uma sondagem no ambiente, acolhe aquela informação e aí responde com as melhores decisões, né? Então,
Esse é o domínio aqui da inovação. Quando a gente fala, as empresas precisam se reinventar, elas precisam explorar mais esse ambiente do complexo. E aí, aqui, percebam, né, a gente trafega entre os domínios, né? Então, a gente pode estar aqui no domínio do clear, lá, seguindo o checklist no nosso dia a dia, e aí acontece algo, né, a gente fere alguma dessas restrições. Então, por exemplo, eu tenho que assar o pão numa temperatura de 200 graus, mas eu fui lá e botei 300, e aquilo começou a, sei lá, pegou fogo no ambiente, né? Então, dali do clear, a gente vai para o caos, né? Pegou fogo, instaura-se o caos. E aí, quando instaura o caos, a primeira coisa que a gente faz no caos, né, é agir. Então, aí na imagem está o act ali, é agir. Então, no caos, você toma você age, você simplesmente faz. Não tem planejamento aqui no caos, né? Então, tá lá pegando fogo, a nossa ação vai ser sair correndo, né? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como a Riachuelo, Midway, tratou a pandemia, né? Como que isso funcionou. Então, instaurou o caos aqui através do nosso amigo Covid-19, e a empresa agiu, né? No caos, a primeira coisa que você faz é agir. Então, a empresa imediatamente botou todos os profissionais para home office. Segundo passo, né? Tem que fechar imediatamente as lojas físicas, né? Então, a Riachuelo tem lojas em shopping e tal, abaixa, fecha todas as portas, com estoque dentro, enfim, depois a gente vê o que a gente faz. Primeira coisa, abaixa, fecha as portas. Enfim, fizeram várias outras ações aí, mas essas eu trouxe aqui como destaque. E aí, essas ações abalam o quê? O nosso sistema ordenado, que é o que está do lado de cá, né? Que é o core da empresa. O core da empresa está ali andando no domínio do complicado. Esse é o core business, né, da companhia. Agora eu estou olhando a organização como um todo. Então, as lojas foram impactadas, as fábricas da Riachuelo, para quem não sabe, é fabricação própria. Então, a Riachuelo, ela tem mais de 40 mil funcionários. Então, a fabricação, a indústria foi totalmente afetada. O banco, como eu comentei, né, tem um banco, as agências do banco ficam dentro das lojas, então as pessoas não conseguiam ir até lá para pagar o cartão delas, né? Então, foi afetado também. E a logística também da própria Riachuelo, que tem uma boa parte que é a logística própria, também foi afetada por todo esse ecossistema aí que foi afetado, né? E isso, né, vem aquela palavra, poxa, o que a gente faz, né? A empresa precisa se reinventar. E aí entra a parte aqui de inovação, explorando o domínio do complexo, né, o domínio da incerteza. Então, a gente vai lá, bota experimentos, faz sondagens, faz testes, faz protótipo, valida hipóteses e vê aquilo que funciona, segue adiante com aquela ideia, aquilo que não funciona, descarta. Então, é isso que é feito aqui dentro desse domínio. E o que a Riachuelo fez aqui dentro desse domínio, né? Criou algumas ações, criaram várias ações, várias, obviamente, não deram certo, é normal, dentro do ambiente complexo, é um ambiente incerto, mas eu trouxe aqui algumas que deram certo. Então, o de baixo aqui, ó, que está escrito Riachuelo, né? Qual foi essa ideia, né, que a área de inovação teve? Poxa, temos 40 mil funcionários. Se cada funcionário der um cupom de desconto para um conhecido, um grupo de conhecidos, um cupom de 10% de desconto, enfim, não me lembro a porcentagem, tá? 15%, mas se der esse cupom de desconto, essas pessoas utilizarem, comprarem através do nosso e-commerce, né, a gente pode bonificar o nosso funcionário. Isso vai ser bom, que a gente vai aumentar o nosso faturamento e também ajuda ali o nosso funcionário nesse momento. E essa iniciativa começou com a planilha Excel. A galera começou a gerar cupom lá na planilha Excel, distribuiu para alguns funcionários, fizeram um piloto e viram que isso poderia dar certo. E aí, quando começou a dar certo, eles passaram para os times, de fato, que trabalham não em inovação, mas os times que fazem a coisa acontecer, né, que constrói mesmo as coisas. Então, aí começaram a desenvolver plataforma para controlar, para fazer a gestão desse negócio, tal. Em resumo, né, essa ação, essa simples ação,
criada numa área de inovação, trouxe mais de 5 milhões de reais em faturamento para a empresa. Então, estou falando de uma ação de inovação, né? Claro que existem várias outras, mas é o reinventar, é o explorar o domínio do incerto, né? O caos precisou despertar na empresa a inovação. Olha que interessante. Bom, e aí uma dos funcionários aqui, que é o campeão de indicações, ele vai ganhar um carro. Além do bônus, que o bônus hoje do funcionário que está ganhando mais, ele está ganhando 10 vezes o salário dele só do bônus, mais o carro ainda que está concorrendo. Então, uma ação bem interessante que fizeram. Teve várias outras, tá? Eu vou falar muito rapidamente. De cima ali o WhatsApp, né? É o WhatsApp mesmo, o WhatsApp com a loja física. Então, assim, Dia das Mães agora, as lojas estavam fechadas, mas você conseguia, pelo WhatsApp, conversar com quem, com a loja mais próxima de você, e você conseguia fazer pedido, as pessoas mandavam as fotos dos produtos, você fazia o seu pedido por ali, né? Se você não quisesse comprar do e-commerce, você vai lá na loja lá e retira. Então, a outra ação de inovação. Live dos artistas, né? Então, até para os artistas isso é uma experimentação. Aí todo mundo começou a fazer live, virou a moda aí das lives, né? A Riachuelo entrou lá com patrocínio e tudo mais. Então, teve que ter um background aqui, um ambiente aqui de TI para suportar várias pessoas ao mesmo tempo, claro, mas a patrocinar isso também foi uma ação que trouxe muitos benefícios financeiros para a companhia. Tem um outro aqui interessante, que é o payment, que é forma de pagamento, né? Então, eles começaram a analisar o seguinte: poxa, as nossas agências estão fechadas, né? A gente vai ter uma inadimplência de 30%, chegaram num número lá, nossa, que ia trazer prejuízos enormes para a empresa, porque as pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, né, têm dificuldade de ir lá, baixar um aplicativo, se logar, entrar num ambiente, baixar o boleto. Então, assim, a Riachuelo, a Midway, teve que praticamente jogar o boleto no colo do cara, né? Seja com WhatsApp, seja com SMS, de várias maneiras, né? Para que o cara conseguisse pagar o boleto dele. Então, também uma ação de inovação aí, que ajudou a não prejudicar tanto o core business da empresa com a pandemia. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas sobre esse tema e até sobre o que Nevin aqui, pode mandar aí no chat, aí que a gente responde. Seguindo adiante, né, essa é uma busca incansável, né, a busca pela eficiência, né, pela eficácia e eficiência. Essa é uma busca incansável, desde lá, quando a Gisele começou a explicar lá Ford, né, era busca pela eficiência, né, e isso não mudou. Então, assim, por isso que a gente traz, né? Então, a eficácia é a gente entregar o produto certo, a solução certa para o nosso cliente. Então, trazendo aqui novamente a imagem do MVP aqui, nessa imagem clássica, o objetivo dela é o quê, né? É levar o cliente do ponto A ao ponto B. Esse é o problema do cliente, né? O problema do cliente não é ter um carro, é ir do ponto A ao ponto B. E o nosso objetivo, né, é entender e ajudar o cliente a resolver o problema dele. Então, assim a gente consegue ser eficaz nas nossas entregas, né? Um outro exemplo aqui é a experiência do usuário, olhar muito para a experiência do usuário, né? O ketchup, ele não nasceu dessa forma, né, de cabeça para baixo, de plástico, né? Ele nasceu ali de vidro, então ele foi evoluindo conforme a experiência do usuário. Então, isso é eficácia. E eficiência é a gente conseguir, né, atender esse cliente, né, desenvolver o produto certo, resolver os problemas da maneira certa dos nossos clientes, mas de forma eficiente, né, gerindo muito bem os nossos recursos, os processos da nossa organização. Então, tem um símbolo do Lean ali, né, dos desperdícios, né, e aqui embaixo a importância de limitar o trabalho em progresso. Então, quando a gente faz muitas coisas lá ao mesmo tempo, a gente acaba não entregando nada, né? Então, aqui fica a reflexão para a gente começar a olhar para dentro dos nossos processos, né? E aí quem é de TI, olhar para dentro dos processos de TI, falando de Business Agility, olhar para dentro dos processos
de toda a cadeia de valor da empresa, desde quando o cliente surge até quando a gente entrega o produto para o cliente. Então, olhar o processo de ponta a ponta e ver o quanto a gente consegue ganhar de eficiência nisso. Seja aplicando métodos ágeis, seja utilizando práticas do Lean, né, gerenciando bem as restrições, então gerenciando bem os recursos. Aí a gente consegue buscar eficiência e eficácia. Então, para você, né, o Business Agility, o que é, né? O que é esse termo, né? Ou agilidade organizacional? A gente contou um pouquinho sobre a história da gestão, né? Contextualizou o momento que hoje as organizações vivem. E o Business Agility, aonde que está no meio disso tudo? E o que é Business Agility para você? Alguém tem ideia? Gostaria de compartilhar? Bom, vamos em frente? Depois a gente responde essa perguntinha. Né? Explorar um pouquinho mais do Business Agility. Sei. Vamos entrar um pouquinho no DA, porque o DA trata também o Business Agility, né? Um pouquinho da história do DA. O que é o DA? Exatamente, é o Discipline Agile. Discipline Agile. Depois a gente fala um pouquinho melhor, né? O DA surgiu em 2009 na IBM, e quando ele surgiu, ele era voltado exclusivamente para a estratégia de delivery, para a estratégia de entrega. Ele surgiu, num primeiro momento, como um framework. Tá? Em 2012, o DA ele foi apresentado ao mundo através da publicação desse livro aqui, ó, Discipline Agile Delivery. Aqui, o Discipline Agile, ele era muito ainda acoplado com o SAFe, quando se falava ainda do ágil em escala. Em 2014, o DA ele passou oficialmente para as mãos do DA Consórcio, tá? Rompendo os laços aí com a IBM. Em 2017, a gente tem aqui a publicação em 2017, a gente tem a publicação ele deixou, né, do framework, e ele tornou-se independente do SAFe, fornecendo uma própria visão de abordagem para visões de níveis de operação, né? Depois o Gustavo vai mostrar, né, o mapa disso, né? A gente vai visualizar que no centro a gente tem o delivery, né? Mas depois os criadores do DA, eles foram acoplando algumas camadas, né, nesse framework. E ele passou também, né, deixou de ser framework e passou a ser uma ferramenta de decisão do contexto. Porque os próprios criadores, né, que é o Scott Ambler e Mike Sly, eles acharam que a denominação framework era muito simplista para toda a proposta que tinha o Discipline Agile, que era muito mais abrangente. É uma ferramenta de análise e decisão de contexto. Em 2019, o ano passado, o PMI ele comprou o DA, e junto com o DA ele também comprou o Flex, que é da Net Objective. E em 2020, né, esse ano, ele já lança o livro Choose Your Own, que é inclusive esse livro aqui, ó, que está comigo. Acabou de chegar aqui em casa, eu ainda nem tive tempo de ler. E ele veio agregar, né, uma nova pegada mais lean também, né, com o Flex. Próximo slide.
que a gente deixa algumas recomendações de bibliografia, né? Foi o livro oficial, né, do PMI, que aí já é o Jay, ele é uma releitura do Jay, mais atualizada, e a gente tem esse livro aqui de introdução à disciplina, o Agile Delivery, né? Que é uma historinha bem legal de uma organização que passa por determinados desafios, alguns problemas, o time, né, dentro da organização, e ele acaba utilizando, né, o toolkit de ferramentas, né, do DA para tentar, né, para resolver alguns problemas. Uma outra coisa aqui que é legal, né, quem for associado ao PMI, esse livro aqui, Choose Your Own, né, ele é gratuito, né, na plataforma do PMI, tem um PDF lá, vocês podem logar lá no site e baixar no livro. Legal. Qual que é a proposta do DA, né, galera? O DA é um toolkit, né, como a gente comentou, é um toolkit voltado para Business Agility. Então, ele vai ajudar a gente a entender o contexto da nossa organização e traçar qual é a melhor estratégia para implementar o ágil dentro da companhia de forma integrada com as áreas, né? Então, não só olhando para TI ou para times dentro da TI trabalhando com escala, mas olhando para todos os outros departamentos, assim a gente consegue atingir a tão sonhada agilidade organizacional, né, o Business Agility. Então, essa é a proposta do DA. Esse livro, Choose Your Wall, né, o wall é de way of working, então, escolha qual é a sua melhor maneira de trabalhar. E aí, isso vai de encontro com 2 pontos aqui que o DA é muito forte, né. Primeiro ponto é análise de contexto. Então, assim, olhe para o seu contexto, né? Não ignore a cultura da sua empresa, não ignore o seu cliente, o seu mercado, a estrutura que você já tem. Né? Então, não venha com uma solução montada de fora e tente encaixar aqui dentro dessa organização que você vai ter problemas. Então, assim, primeiro ponto, analise o contexto, analise toda a jornada do teu cliente, e todos os seus processos, enfim, as pessoas e tal. Faça essa análise, com base nisso, né, escolha a sua melhor maneira de trabalhar. Então, assim, aqui a gente já começa a traçar estratégias para aplicar métodos ágeis, para aplicar práticas ágeis. Então, assim, aqui não tem, o DA, ele é agnóstico a método. Então, assim, Kanban é melhor que Scrum, então essa briga aqui dentro não existe. A resposta é depende do contexto. E dentro desse livro ele é bem bacana, porque você vai mapeando lá o seu contexto e vai chegando em algumas opções, né? Um outro ponto que ele diz, o Scott Chandler, opções são boas, são bem-vindas, né? Então ele te dá várias opções e aí você escolhe a que é mais adequada ali com base no teu contexto. E aí aqui algumas camadas, né, do DA. Então, como a gente comentou, ele começou ali com DAD, né, o Disciplina de Agile Delivery. Então, era um framework de ágil em escala. Então, você tem lá os times, os seus times, rodando Scrum e tal, e aí você começa a escalar isso. Então, eu tenho lá 3, 4 times trabalhando dentro de um produto, o mesmo produto, então eu preciso ter uma organização muito, muito clara para alinhar com esses times ali. Então, ele trabalhava até aí. Depois foram acrescentadas outras disciplinas até chegar no DA, né? Então, as práticas de DevOps, então, desenvolvimento e operação. Aí a gente vai para uma camada mais estratégica, mas ainda de TI, fazendo uma boa gestão de portfólio, olhando muito para a governança de TI. Então, como que esses times que trabalham de várias maneiras diferentes, né, mas eles têm que estar adequados às normas, ao compliance da companhia, né? Então, o DITE, ele trabalha essa parte. E aí, a última camada ali é o disciplina de Agile Enterprise,
que aí já olha para a empresa como um todo. Então, está lá olhando para a área comercial, o que esses caras estão vendendo, o que essa galera tá olhando aí para o mercado. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar todo mundo junto, né? Só assim a gente vai conseguir tomar as melhores decisões, resolver os problemas dos nossos clientes, né? Sair na frente do nosso concorrente. Então, aqui é a busca pelo Business Agility. Então, aqui alguns frameworks e métodos que, como eu comentei, o DA ele é agnóstico, né? Então, você vai encontrar todos esses caras aí dentro do livro em algum momento, porque depende do seu contexto, é melhor usar um, dependendo do contexto, é melhor usar outro. E ele diz também, poxa, se você tentar usar Scrum nesse time, com esse contexto, com esse ambiente, você pode ter esses problemas. Então, ele chega nesse nível de debate, bem interessante. Voltando ali, Gustavo, aqui são alguns frameworks, modelos, assim, só para reforçar, né, o quanto que o DA é agnóstico. A gente tem aqui outros modelos além do ágil, né, tem o PMBOK Guide aqui, tá? É um modelo tradicional, Waterfall, então, assim, é bem agnóstico mesmo. Depende do contexto. Ali eu já comentei lá, voltando um pouquinho lá no Knev, né, que a gente falou lá, poxa, ambiente complicado, né? Ambiente complicado é um ambiente preditivo. Se eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, né, será que faz sentido eu usar técnicas de exploração, né, de inovação? Faz sentido eu usar práticas do Lean Startup, por exemplo? Não. Se eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, né, eu faço um bom planejamento, vou lá e desenvolvo e entrego, né? Pode ser que a abordagem tradicional seja eficiente. Então, é de fato agnóstico a métodos. E a gente vai apresentar mais para frente algumas ferramentas para fazer essa análise. Aqui nós temos os 7 princípios do DA. Né? Eu acho que o princípio assim, principal, mais evidência que está aqui no centro, é encantar o cliente, né? O cliente no centro. E o DA olha muito, ele olha muito para isso, resolver o problema do cliente. A gente fala muito no Design Thinking, no Lean Startup, sobre a jornada do cliente. Enfatiza muito para a gente vestir os sapatos do cliente, né? Percorra a jornada junto com o cliente, vista os óculos do cliente, para quê? Para encantar o cliente, resolver o problema dele. Só em conjunto com ele, a gente consegue fazer uma entrega que encante. Seja incrível, né? Um outro princípio. O que significa ser incrível? Quem não gosta de trabalhar com pessoas altamente eficientes, produtivas, né? Pessoas que gostam de inovar. Então, assim, ter uma equipe incrível. Aliado a isso, a gente tem o contexto da empresa, né? Seria a consciência empresarial. A gente tem que perceber, as organizações têm que perceber que não existe só o mundo dela, existe um mundo lá fora. Então, ela precisa ter essa consciência organizacional, entender o que se passa fora da organização dela para poder responder. Otimize o fluxo. Isso aqui a gente já falou bastante, né? Sobre a eficiência do fluxo lá, quando falou do Fordismo, né? Olhe para o seu fluxo, olhe para o seu processo, entenda ele, saiba quais são os gargalos que ele tem para poder melhorar. Melhoria contínua. Aliada à melhoria contínua, a gente tem a eficiência, quando a gente fala de a escolha é boa, né? Você tem que saber escolher, você tem que saber entender um pouco do contexto para poder entregar o melhor resultado para o cliente. E seja pragmático. Ser pragmático foi o que a gente acabou de falar, né? Alinhado ao contexto, entenda o contexto e seja pragmático. Agnóstico a ferramentas, a modelos, a frameworks, você decide, né, qual é a melhor forma de resolver o problema para o cliente e atender o cliente.
Aqui, resumindo, né, o que é o Disciplina Agile. Segundo o próprio livro do Jay, Disciplina Agile é um toolkit que fornece a orientação direta para ajudar as organizações a otimizar seus processos, eficiência, né, do fluxo de maneira sensível ao contexto, eficácia do fluxo, porque eu vou analisar o contexto para fazer a melhor escolha, fornecendo uma base sólida para a agilidade dos negócios, né, ou seja, o business agility que a gente está falando. Aqui é uma ferramenta de análise de contexto, né, o diagrama de fator em escala. O que é isso? Eu acho que é o primeiro passo para a gente entender, né, o nosso time, a nossa organização. E tem alguns pontos aqui que é legal considerar na análise, como, por exemplo, a distribuição geográfica, o quão o seu time está distribuído geograficamente. Eles estão coalocados, estão numa mesma sala, estão no mesmo prédio, estão numa mesma zona, né? Fuso horário, né? Ou fuso horário diferente, ou tem uma distribuição global, assim, de fuso horário. O tamanho do time, ele é pequeno, ele é um time grande, né? Mais de 250 pessoas. Qual que é o domínio? Né? É caótico? É complexo? Né? Qual que é a complexidade técnica? Né? É uma solução standalone ou é um sistema legado, multiplataforma, que tem interfaces com N outros sistemas? Como que está a parte de compliance? Tem compliance? É um compliance de processo? É um compliance financeiro? Ou envolve vidas? E a distribuição organizacional? Se é uma simples divisão, se é uma companhia, tem contratos, tem um outsourcing, terceirização. Então, assim, qual que é a ideia, né, desse diagrama de fatores em escala? Quanto mais afastado do centro, mais complexo é o ambiente que eu estou analisando, seja o meu time e seja a minha organização. Esse é o primeiro passo para entendimento do meu contexto. Bacana. E falando para vocês um pouquinho aqui da estrutura, né, do DA. Aqui, dentro do DA, a gente enxerga ali no meio, ali nessa parte azul, né, o disciplina de DevOps, DevOps. Então, a gente tem o DAD ali dentro, como uma blade, né? Então, está lá a disciplina de Agile Delivery, DAD, e a gente tem outras disciplinas que são extremamente importantes ter dentro de TI, né? Então, segurança, gerenciamento de dados, parte de release, de suporte e de operações. Então, essas blades, né, para quem quiser estudar um pouco mais, é só acessar o site, tá ali embaixo, ali, ó, como fonte, né, pmi.org/disciplina de -agile. E aí lá vocês têm todo esse material para quem quer estudar mais o DA, tá bom? Dentro de cada blade dessa tem todo o detalhamento lá. Subindo um pouco mais a canalidade de delivery, ó, a gente já olha, ó, gestão de portfólio, né, gestão de produto, né, a gestão de programa, né, eu tenho lá, olhando mais para cima, a parte de governança, então, como que eu cuido de todo esse ecossistema, né, de todos esses times, como que eu faço governança disso, o apoio do marketing, e a melhoria contínua, né? Olhando mais para a parte de cima, aqui a gente já está falando mais do enterprise, onde eu tenho que ter uma arquitetura enterprise, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para as finanças da empresa, então eu tenho que trazer essa área de finanças para junto, eu tenho que olhar para a área de legal, né? Dos regulatórios que tem dentro das organizações. Então, o DA aborda muito esses itens dentro dessas blades, tá? Aqui na parte de baixo, a gente tem lá os princípios, os guidelines, os ciclos de vida, e lá no cantinho lá tem o way of work, né, que é o que a gente está falando, né, escolha a sua melhor forma de trabalhar. Então, dependendo do
do teu momento ali, da tua situação, por exemplo, pô, preciso fazer gestão de portfólio. Como que eu faço gestão de portfólio? Aí você abre lá na página lá do livro, gestão de portfólio, aí ele vai perguntar, poxa, a sua empresa ela é assim, ela é assado, né? Os seus times trabalham de que forma? Ele vai começar a fazer um monte de perguntas e aí você começa a ter vários insights de como que você poderia fazer gestão de portfólio. Então, isso é que é bacana, a sacada do DA, tá? Ele te traz várias opções. Então, o DA descreve que as atividades devem abordar, fornece uma variedade de opções para que a gente possa fazer de fato. E aí, dentro ali do DAD que eu comentei, tem os ciclos de vida, né, do DAD. Que aí a gente está falando do ciclo de vida ágil, que é o ciclo de vida com base no Scrum. Nós temos o ciclo de vida ágil, Continuous Delivery. Então, eu faço entregas incrementais, porém, a cada incremento, né, a cada término de sprint, eu faço uma entrega contínua para o meu cliente. Tá? Aí eu deixo a pergunta, né, será que o nosso cliente está pronto para receber uma entrega em produção ali para ele, né, a cada sprint? Né, fica aí a pergunta. Então, depende, né? Depende do time, depende do produto, depende do cliente. Ali, mais para a direita, ali em cima, a gente tem um ciclo de vida exploratório, que esse ciclo de vida é o ciclo de vida usado nos times de inovação. Então, um pouco do que a gente estava falando lá do domínio do complexo, né? Então, eu uso esse ciclo de vida aqui para descobrir, para a empresa se reinventar, né? Eu aplico esse ciclo de vida dentro do time que está ali olhando somente para inovação. Então, o time que está validando hipótese, está criando protótipo, está rodando isso, olhando, vê se faz sentido ou não, se não descarta, se sim, aí passa para um outro time. Então, esse é o ciclo de vida do exploratório. Mais embaixo aqui a gente tem o ciclo de vida Lean, né, que é baseado no Kanban. Então, a gente tem um ciclo de vida de fluxo contínuo. Então, pega o teu processo, bota ele em colunas, né, e aí você tem um fluxo ali de entregas, né, o sistema puxado, e ali você vai olhando para as métricas e vai ajustando o teu fluxo, né, o teu processo. Então, quando que o Lean, Kanban, ele pode ser mais utilizado do que o Scrum, do que o ágil, ciclo de vida ágil, né? Então, isso existe lá dentro do DA. Só dando um exemplo aqui para vocês, quando a gente pega um time novo, né, que não tem muita familiaridade ainda com ágil, e a gente ensina Scrum é muito fácil, né, de você aprender, ele é simples de entender, e aí você começa a trabalhar, como o Scrum tem algumas restrições, né, tem papéis muito bem definidos, tem as cerimônias muito bem definidas, né, planning, review, retro, daily, tem as sprints, e acaba limitando o IP, né, querendo ou não, a sprint, ela é um limitador de trabalho em progresso, então o time, ele começa a trabalhar de forma eficiente, ali com os ritos do Scrum e tudo mais, e está conseguindo entregar, está conseguindo dar vazão, é um time novo, então você começa a dar papéis, você começa a trabalhar em cima do framework, você começa a ganhar agilidade, né? Se você chega logo de cara num time novo e implementa o Kanban, mesmo que seja o Kanban com que ele já tem hoje, as pessoas podem ter dificuldades, mas eu faço papel de PO, eu faço papel, né, do que eu que mexo o quadro, né, como que eu consigo limitar o IP aqui? Tem pessoas que têm dificuldade, no caso da sprint, ela ajuda isso, né, então, estimativa, aí começa a complicar, né, e aí a gente vê muitos times batendo cabeça, né? E tem o inverso também, né, então, por exemplo, eu tenho um time que ele entrega features de um produto novo que está sendo lançado, por exemplo, um app, mas ele faz sustentação de um aplicativo que está em produção, por exemplo. Então, se esse time usar Scrum, ele vai fazer o planejamento lá da sprint dele, e no meio do caminho, né, no outro dia vai começar uma enxurrada de itens de sustentação. Então, não vai rolar.
né, vai atrapalhar toda a sprint, não faz sentido ter sprint nesse caso. Então, aí sim a gente entra na abordagem Lean Kanban, a gente desenha o fluxo, e aí tem lá os itens que são evolução de um produto, os itens que são sustentação ou itens emergenciais, né, então você consegue ter mais uma flexibilidade em relação a isso, né, o Scrum já te deixaria mais engessado. Então, assim, percebam, né, depende da situação, né, aquela resposta bem de consultor, né, depende, mas é bem isso, tá? E aí tem o mesmo ciclo de vida Lean, o Continuous Delivery, então o time está desenvolvendo, o desenvolvedor praticamente dá um play, entra numa esteira DevOps, e o cliente já recebe a funcionalidade lá na hora, lá do outro lado, né? Que é importante a gente lembrar que a empresa precisa estar muito madura para isso, né? Porque senão sobe uma funcionalidade lá, né, milhares de clientes recebem isso e isso daí dá problema, tá? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? A gente tem que ter um ambiente seguro para falha, né? E então tem que tomar um pouco de cuidado, poucas empresas estão maduras ainda para esse ciclo de vida. E o ciclo de vida aqui de programa, que aí é como que eu trabalho times, né, muitos times alinhados a um produto. Falar um pouquinho desse aqui, Gi. Que, assim, é um pouco do que eu comentei, né? Dentro do DA, ele tem um diagrama que você vai seguindo ali e ele vai te dizendo, né? Poxa, se seu time, se o teu ambiente, ele é de inovação, ele é de exploração, use o ciclo de vida exploratório, né? Se você tem múltiplos times trabalhando para um produto, olhe para o ciclo de vida de programa, dê uma olhada lá, né? Deixa eu fazer a leitura desse diagrama, né, para as pessoas entenderem melhor. Qual que é o primeiro passo, né? É um diagrama de decisão, ou seja, o Gustavo acabou de falar no ciclo de vida. Agora, qual ciclo de vida a gente vai utilizar? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de apoio para ajudar a gente na decisão. A primeira pergunta a ser respondida é se alguém selecionou o ciclo de vida para você. Se alguém na organização, né, um diretor, já selecionou o ciclo de vida que aquele time, que aquele projeto vai trabalhar, então o seu dever é convencer ele de que a análise é sua, é do seu time, é a análise de quem vai trabalhar. Tá? Se não tem ninguém que escolheu, se não existe ainda um modelo definido, você entende as necessidades do seu cliente, né? Se não entende, aí a gente parte para o ciclo de vida exploratório, que foi o que o Gustavo acabou de explicar, de repente aplicando algumas técnicas de design thinking, de design sprint, para entender melhor o problema que você quer resolver, tá? Agora, se você já... E isso aqui é interessante também, porque essa decisão, você pode rodar ela várias vezes dentro de um mesmo... Como é que eu vou dizer? Assim, a partir do momento que você tem um problema e descobrir o que o cliente quer, então você roda ele de novo para selecionar um novo ciclo de vida para ele. Então, assim, você entendeu o problema... e qual que é a escala, né, desse time, né? A gente é algo grande, a gente está se tratando de um programa, então a gente vem para cá e começa a trabalhar no programa. E dentro do programa, a gente pode rodar novamente essa ferramenta para entender em qual contexto cada time está, em qual contexto cada projeto está dentro daquele programa. Tá? E ele é tratado como projeto. Se for tratado como projeto, você avalia os riscos e você avalia o mindset das pessoas daquele time. Se é um mindset tradicional, então, tem aqui, vamos trabalhar no modelo waterfall, no modelo tradicional, sem problema nenhum. Mas se o time já possui algum conhecimento, algum mindset ágil, talvez valha a pena a gente pensar aqui no modelo mais ágil, né? Eu não tô conseguindo mover a setinha, não sei se vocês estão me acompanhando, porque a figura está em inglês também.
voltando aqui nesse dia, na linha principal, qual que é a frequência das entregas, das releases? Se não tem frequências rápidas, você avalia aqui o quão frequente as mudanças. Se for frequente, você parte para um ciclo de vida Lean, se não, você parte para um ciclo de vida ágil, que aí é mais, assim, o ágil do dia é bem próximo do Scrum, né, que a gente tem sprints, que a gente não tem tantas entregas constantes, né, a gente tem entregas mais no final da sprint. Voltando para a linha principal, a pergunta é, se você precisa de releases frequentes. Se você precisa de releases frequentes, então a gente vai trabalhar com Continuous Delivery, que aí a gente começa também a trabalhar com DevOps. Pessoal, tudo bem por aqui? Algum comentário, críticas, sugestões, dúvidas? Tudo ok? Então, tá bom. Então, Business Agility é a capacidade de uma organização se adaptar rapidamente às mudanças do mercado e um ambiente de maneira produtiva e econômica. Eu vi que alguém respondeu aqui, ó, no chat. O Rick. Isso. Ele falou que o Business Agility é um negócio adaptado às mudanças mercadológicas, tanto na sua essência como redirecionamento dos objetivos e resultados do produto. Bem alinhado com a explicação do Jay, né, do livro. A agilidade dos negócios, né, o Business Agility, concentrando aqui no valor, né, fazendo com que as partes interessadas identifiquem, priorizem e sequenciem o trabalho, né, de forma eficiente, claro, para adequar melhor aos recursos, né, essa frase do Scott Chandler, aí no livro do Choose Your Role. Pessoal, terminamos por aqui, né, aqui tem os nossos contatos, o meu, da Gi, né, se tiverem mais alguma pergunta aí, fiquem à vontade, pode perguntar, né, para quem quiser nos adicionar aí no LinkedIn, nas redes sociais. Eu quero agradecer a presença aí do pessoal que está por aí, quero agradecer ao Eduardo aí e agradecer a Gisele. Valeu, gente. Várias pessoas conhecidas aqui. Marici, obrigada pela presença. Adriana, deixa eu ver quem mais que eu vi aqui. Denis, quem mais? Obrigado, gente, pela presença. Eduardo, a palavra é contigo agora. Bom, pessoal, queria agradecer muito a participação de todos. Gustavo, Gisele, quando vocês quiserem falar mais um pouquinho aí com a gente, fiquem à vontade, eu fico à disposição. Muito legal o bate-papo, acompanhei tudo bem legal. O link do vídeo eu vou mandar para vocês, vou colocar no nosso grupo do Meetup também, para quem quiser assistir depois, de novo. Fiquem à vontade, pessoal, deixei os contatos aí, quem quiser também me adicionar no LinkedIn, eu passei no chat. E é isso, muito obrigado a todos, uma ótima noite a todos. Obrigado, gente. Tchau. Até breve. Tchau, tchau.